Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula de História do Brasil, o povoamento do Brasil. Sou o professor Luciano Vernieri e vamos dar início então nessa nossa terceira aula de História. Então, na aula anterior, foi possível observar a chegada de quem? Dos portugueses e as principais características do período pré-colonial. O período pré-colonial ele vai de 1500 até 1530. Esse período aí da história do Brasil, onde foi perpassado o desinteresse de Portugal. Então, Portugal não se interessou pela terra recém-descoberta, e também devido às frustradas tentativas de preservar a posse, foi visto que seria necessário povoar o Brasil para poder evitar também. Ou seja, Portugal não queria investir no Brasil, mas também não queria perder a terra. Esta é a verdade. Não houve nesse período a escravidão, viu que não houve escravidão nem indígena e nem africana. Não houve catequese do índio e muito menos a ideia de formar núcleos de povoamento, ou seja, não teve nenhuma fundação de nenhuma vila, de nada. E nessa aula será dado início o estudo do chamado período colonial da história do Brasil. Esse período vai de quando a quando? De 1530 até 1822, com a proclamação da independência do Brasil. E esse é o período mais longo da história brasileira. Vamos falar sobre a decisão de colonizar. O que acontece? Como vimos, o Tratado de Tordesilhas, nós vimos lá na primeira aula, ele previa que a posse das terras do Novo Mundo, qual que é o Novo Mundo? A América, pertencia a Portugal e a Espanha, ou seja, a oeste espanhol e a leste português, daquele meridiano a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde. Só que assim, outros países também estavam disputando as terras americanas, como por exemplo os franceses, os ingleses e os holandeses. Então eles não estavam de acordo com esta divisão entre os reis espanhóis e portugueses. Não havia um consenso. Outros países europeus também queriam explorar essas terras. Por isso começaram a atuar como corsários, como piratas. Motivos para povoar o Brasil, então. Então, essa investida de outros países nas terras pertencentes aos ibéricos, lembrando, quem são os ibéricos? Portugal e Espanha, se intensificou quando? Quando os espanhóis descobriram ouro e prata nas atuais regiões do México e do Peru. Então, os espanhóis descobriram ouro nessas regiões do México e do Peru. Os portugueses, então, receavam perder a posse das terras a outros países, pois as expedições que enviava não conseguiam deter e proteger a terra contra os ataques dos corsários, por exemplo. Por isso que as expedições guarda-costas elas não deram certo, dado a grande extensão do litoral brasileiro. Motivos: o fracasso das expedições guarda-costeiras, aquelas expedições do Cristóvão Jacques, foram um fracasso. Também houve o contrabando de pau-brasil, feito pelos franceses aliados aos tupinambás. Então lembramos que os índios que apoiavam os franceses eram os índios tupinambás. Já os seus rivais tupiniquins apoiavam os portugueses. Como vimos, as expedições guarda-costas estavam tentando evitar esse contrabando de pau-brasil, evitar que outros países viessem aqui para o Brasil e invadissem o território brasileiro. E elas não conseguiram dar conta disto. Por isso, então, o rei vai decidir então colonizar o Brasil. Também outra questão foi o declínio do comércio com o Oriente, devido à elevação dos custos com o transporte e manutenção dos entrepostos comerciais, assim como a concorrência de franceses, ingleses e holandeses que também estavam explorando a mesma rota. Por quê, pessoal? Como assim? No primeiro momento, nós temos Portugal e Espanha nas grandes navegações, e com a descoberta do caminho para as Índias. Os portugueses usaram aquele périplo africano que nós falamos, aquela viagem contornando o continente africano para chegar às Índias. Os portugueses descobriram este caminho. Os espanhóis tiveram que buscar um outro caminho para chegar às Índias e assim conseguiram, na verdade, chegar à América, descobriram a América.
né, o Colombo, na ideia de dar a volta ao mundo, acabou chegando na América. Só que é o seguinte, outros países começaram a ver que estava dando muito lucro para Portugal e Espanha, tanto as descobertas quanto o comércio com o Oriente. Por isso, outros países vão tentar também, né, buscar rotas comerciais para chegar às Índias, e assim vão conseguir também. Com isso, pessoal, o que acontece? Acontece que começou a baixar, né, o comércio com as Índias, porque outros países também começaram a comercializar. Então, não se viu tanta vantagem mais naquele comércio, né, com as Índias. Portugal, né, estava procurando uma forma de aumentar os lucros comerciais, né? E a colonização da América, né, começou a ser vista como uma oportunidade, uma possibilidade de realizar bons negócios. Devido a todos esses fatores que nós vimos, né, de salvaguardar a posse e também econômico, a coroa portuguesa decidiu então enviar uma expedição colonizadora. E vamos falar dela agora, dessa expedição colonizadora. A decisão de povoar o Brasil foi tomada pelo rei de Portugal. Quem era o rei de Portugal? Dom João III, conhecido como o colonizador. Então, é importante guardar o nome dos reis, né? Qual foi o rei da descoberta do Brasil? Foi Dom Manuel. E qual foi o rei da colonização, ou melhor, do povoamento do Brasil? Foi Dom João III, conhecido como o colonizador. Em 1530, o rei decidiu enviar para o Brasil uma expedição para povoá-lo. E essa expedição era comandada por Martim Afonso de Souza. Ele comandou a primeira expedição de povoamento do Brasil, o Martim Afonso de Souza. Em dezembro de 1530, zarpou de Lisboa a frota de 5 navios, com uma tripulação de cerca de 400 pessoas, com o objetivo de povoar o Brasil. Essa expedição explorou e percorreu o litoral brasileiro e promoveu também, né, incursões de reconhecimento no interior do território. Martim Afonso de Souza ele vai permanecer no Brasil até 1533 e tem um documento importante dessa expedição que foi o Diário de Navegação. Esse Diário de Navegação foi escrito pelo irmão dele, Pero Lopes de Souza. E quais eram os objetivos da expedição colonizadora, dessa expedição de povoamento do Brasil? Quais eram os objetivos? Primeiro deles, distribuir sesmarias ou lotes de terra para quem quisesse cultivar, né? Então, o Martim Afonso de Souza trouxe uma tripulação, alguns ficaram no Brasil e ele foi distribuindo. Olha, você recebe essa parte, você pega essa terra aqui e vai cultivar, vai produzir. Por quê? O povoamento iria concorrer para o quê? Para, né, salvaguardar a posse da terra. Por isso que Portugal decidiu povoar o Brasil. Além de distribuir a terra, era preciso ocupar essa terra por colonos. Não adiantava dar a terra e o cara voltar a Portugal, ele tinha que morar na terra. Também explorar economicamente o território. Como veremos, logo em seguida, será dado início ao cultivo da cana-de-açúcar. Também procurar ouro e prata. Esse é o grande sonho português, encontrar ouro e prata no Brasil. Isso vai tardar praticamente 200 anos para essa descoberta. Também combater os corsários estrangeiros, os franceses, os espanhóis, que também estavam tentando atacar o território brasileiro, não é? Extrair para o Brasil sem a devida autorização da coroa. E fazer um reconhecimento geográfico do litoral, por exemplo, ver qual é a extensão desta terra, porque nós lembramos que no começo se pensava que esta terra era uma ilha e depois se descobriu que era um continente e precisava ser mapeado, precisava ser descoberto para saber qual era o domínio do rei português. Então, reconhecer geograficamente o litoral. A primeira vila do Brasil, então, com a finalidade de fixar a localização portuguesa, Martim Afonso de Souza vai fundar a primeira vila do Brasil. Em que dia? 22 de janeiro de 1532, a fundação de São Vicente. Então, São Vicente foi a primeira vila do Brasil. Então, atenção, São Vicente, primeira vila do Brasil. E é importante, pessoal, porque essa questão cai seguidamente na prova da ESA. Qual foi a primeira vila do Brasil? São Vicente. Também foram fundados alguns povoados, como, por exemplo, Santo André da Borda do Campo e Santo Amaro. O açúcar. Bom, pessoal, é o seguinte, como havia
uma questão de povoar a terra com colonos, tinha que haver uma atividade que fixasse a localização. Então, nessa região de São Vicente, teve início o quê? O cultivo da cana-de-açúcar e a instalação do primeiro engenho açucareiro. A região de São Vicente é ali próximo a São Paulo, aquela região do atual estado de São Paulo, só para a gente se localizar aí no mapa. O açúcar era um produto de grande interesse para o mercado europeu. Com a produção açucareira, seria possível o cultivo permanente do solo. E a colonização do Brasil foi marcada pela produção de açúcar para o mercado europeu. Então, qual foi o produto utilizado para povoar o Brasil? Foi o açúcar, cana-de-açúcar. Por que cultivar a cana-de-açúcar? O cultivo da cana-do-açúcar organizaria o quê? O povoamento da terra e deixaria aquela atividade meramente predatória da extração do pau-brasil. Porque lembram que eu falei que o pau-brasil era o seguinte, o português vinha, cortava a árvore, embarcava nos navios e ia embora. Quando ele voltava, ele ia para outra região, porque aquela parte já não tinha mais pau-brasil. Já o açúcar não, o açúcar você tem uma lavoura. Você planta um ano, colhe. No outro ano você planta novamente e colhe novamente, e assim sucessivamente. Com o açúcar foi possível então organizar a produção dentro do sistema colonial, aquele sistema voltado para o exterior, uma produção monocultora voltada para o exterior, como veremos em seguida. Com a instalação dos primeiros engenhos açucareiros e o surgimento dos primeiros núcleos de povoamento durante o século XVI, a comercialização do açúcar era, de certa forma, livre. Então, no início é o seguinte, olha, no Brasil lá tem terra. Quem quiser ir para lá cultivar açúcar é praticamente livre. Tá? Por quê? Porque era um chamarisco da coroa para incentivar as pessoas a irem. Imagina você ir lá só trabalhar e não receber nada. Tinha que ter um vulto de grandes lucros. E pessoas vieram para o Brasil, para esse novo território, com o sonho de enriquecer por meio do açúcar. Concessão de terras. Então, no início da produção, a coroa portuguesa ela vai conceder terras a portugueses e até mesmo estrangeiros que quisessem investir recursos na produção açucareira e na instalação de engenhos. Como vimos, tanto nos primeiros anos, período pré-colonial, na colonização também vai ser diferente. A coroa não quer investir no Brasil, ela não quer gastar dinheiro com o Brasil. Embora ela vê que há uma possibilidade de realizar um bom negócio, ela não quer investir, ela entrega tudo para a mão de terceiros, de outras pessoas que vão explorar e ela vai ficar com uma parte, ou seja, vai receber só um imposto, por assim dizer, da produção. Tá? Porém, o que acontece é o seguinte, como foi concedida a terra e a instalação de engenhos e tudo mais, a partir ali dos anos 1560 e 1570, o comércio do açúcar ele vai se expandir. E com essa expansão vai levar a coroa portuguesa a tomar medidas de estabelecer regras, tá certo? Então, devido ao crescimento e desenvolvimento da produção açucareira, a coroa ela vai estabelecer as regras para as terras e para o comércio colonial. E quem foi o rei que criou esse comércio exclusivo? Foi o Dom Sebastião I. Dom Sebastião I é o rei que vai estabelecer regras mais rígidas para a concessão de terras para a produção açucareira. O rei também decretou em 1571 que o comércio colonial deveria ser feito somente em navios portugueses. E como que era esse sistema colonial chamado exclusivo metropolitano ou pacto colonial? São os dois nomes que poderão aparecer na prova, exclusivo metropolitano ou pacto colonial. O sistema colonial ele era baseado o quê? No monopólio comercial. Tá? Era o domínio econômico da metrópole sobre a colônia. Quem era a metrópole? Portugal. Quem era a colônia? O Brasil. E era o comércio que exclusivo da metrópole com a sua colônia. Então, o que acontece? Os comerciantes da metrópole, de Portugal, compravam os produtos da colônia. Por quê? A colônia só podia vender para quem? Para a metrópole. Então, a colônia não podia vender para outro país, somente para a metrópole. E esse produto que era vendido na colônia para a metrópole era um preço muito baixo. Então, ele comprava matéria-prima, vamos supor assim, para comprar a matéria-prima da colônia, os portugueses. Depois, esses mesmos portugueses revendiam os produtos metropolitanos para o Brasil, para a sua colônia, por um preço alto. Tá? Então, por isso que é uma colônia de exploração. Vamos falar agora um pouco sobre a escravidão vermelha.
O que é a escravidão vermelha, professor? É a escravidão do índio. Então, escravo vermelho, tá? É questão da escravidão indígena. Então, com o passar do tempo, começaram a surgir o quê? Conflitos entre quem? Entre povos indígenas e os comerciantes portugueses. Então, no primeiro momento, como nós vimos, naqueles 30 primeiros anos da história do Brasil, nós vimos que o trabalho indígena ele era pago por meio do escambo, que era uma espécie de troca de mercadorias, ou seja, por trabalho. Então, o português vinha, cortava a madeira com o auxílio dos índios e dava aos índios, por exemplo, espelhos, facas, canivetes, machados, enfim. O índio ficava feliz. Olha, você corta para mim isso, ó, mostrar o machado, ó, machado. Corta para mim, ó, corta para mim, me entrega, eu te dou isso aqui. Aí o índio lá, beleza, pega lá, cortava, recebia um machado e dava madeira para o português, por exemplo. Só que com a colonização e com o trabalho nas lavouras canavieiras, né, no caso da cana-de-açúcar, houve uma necessidade. Que necessidade foi essa? De ter uma mão de obra barata. Então os portugueses viram nos índios, pô, tem esse bando de índio aqui, né? Vamos botar eles para trabalhar, vamos escravizar eles. Daí essa foi a ideia. Então os portugueses começaram a utilizar da força para escravizar os índios. Antigamente era pago de forma amigável, agora não quero mais pagar não, quero trabalho escravo, de graça, somente o trabalho. O governo português, até mesmo de certa forma, defendia a liberdade dos índios, né? Porém autorizava ao colonizador o uso da chamada guerra justa. O que era a guerra justa? A guerra justa era uma forma de escravizar o índio de uma forma legal perante a coroa. Tá? Por exemplo, o índio ele se recusava a receber, não é, a doutrina cristã católica, por exemplo. Então, o colonizador alegava que o índio não queria acatar a religião católica e, por isso, autorizado pela coroa, né, ele, então, escravizava o índio. A guerra justa ela se enquadrava nas seguintes situações, por exemplo. Quando o indígena se recusava a aceitar a religião católica ou impedia a propagação do catolicismo, porque os índios eram politeístas. Quando o índio não aceitava a colonização portuguesa, agindo com hostilidade perante o colonizador. Tá? Só que o que acontece, pessoal? O que acontece em relação a isso? O colonizador queria mão de obra. Nem sempre o índio se opunha à religião católica, nem sempre ele estava preocupado se o português estava na terra, né, até mesmo porque eles tinham um certo medo, né, até mesmo, fugiam para o interior do território. Só acontece o seguinte, por vezes, o colonizador ele vai usar da guerra justa, vai criar situações para a guerra justa para escravizar o índio perante a coroa. Então vai dizer que o índio não aceitava a religião católica, o índio não tinha como se defender, logo é escravizado e autorizado pela coroa. Então durante o século XVI, diversas lutas, né, marcaram a conquista portuguesa na região litorânea. Os portugueses guerrearam contra diversas tribos, como por exemplo Caetés, Tupinambás, Carijós, Tupiniquins, Guaranis, Tabajaras e Potiguares, índios, né, de tribos brasileiras. Então a escravidão do índio ela vai se estabelecer a partir de 1530. Como eu falei, antes, naquele período pré-colonial que vai de 1500 a 1530, nós não temos escravidão do índio, nós vamos ter a partir de quando? A partir de 1530. E a escravidão do índio foi utilizada para o quê? Para o cultivo da cana-de-açúcar. Tá? Para o colonizador, pareceu ser a mão de obra mais barata. O índio estava ali, era só pegar e colocar para trabalhar. Os portugueses, né, e alguns índios aliados, inclusive isso também, porque tinha muito índio que se aliava aos portugueses, né, e guerreavam contra tribos indígenas inimigas. Havia muita rivalidade entre tribos distintas, não é? Os prisioneiros, eles eram vendidos ou distribuídos como escravos. Tá? Por isso que a gente ouve aquela frase, o índio escravizando o índio. Sim, isso aconteceu. A escravidão indígena, ela não vai se limitar somente à produção açucareira, né? Porque a partir do século XVII, então lá do ano 1600 em diante, os índios também trabalharam como escravos nas regiões, por exemplo, de São Paulo, no transporte e na agricultura, de milho, feijão, arroz, mandioca, etc. Já no Maranhão e no Pará, né, os índios vão trabalhar na extração das chamadas drogas do sertão, guaraná, castanha, cravo, baunilha, plantas aromáticas e medicinais, né, as chamadas
drogas do sertão. Então, onde é que o índio vai trabalhar? Em 3 frentes. Lavoura canavieira é o principal objetivo dos portugueses. Depois, também em São Paulo, transporte na agricultura, né, de alguns itens de subsistência, como milho, feijão, arroz, mandioca. E também na região norte, chamados drogas do sertão, lá no Maranhão e Pará. Vamos falar agora das capitanias hereditárias. Então, em 1532, Martim Afonso de Souza recebeu, quando esteve em São Vicente, uma carta do rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, dizendo que iria povoar o Brasil através do sistema de capitanias hereditárias. Então, esse sistema ele já havia sido utilizado, né, com aproveitamento, né, nas ilhas oceânicas do Atlântico, chamado, né, as Ilhas de Madeira e Açores, que também eram colônias portuguesas. E as capitanias hereditárias começaram a ser doadas a partir de 1534. O que acontece? Acontece o seguinte: 1530, expedição colonizadora. 1532, povoou o território. Martim Afonso de Souza recebe uma carta do rei, dizendo, olha, eu vou colonizar o Brasil de uma forma agora igual eu fiz lá em Madeira e Açores, pelo sistema de capitanias hereditárias. Aí beleza. A partir de 1534 começam as concessões, tá, das capitanias. Então o Brasil, ele teve seu território dividido no sentido horizontal. Em seguida vamos ter aí um mapa para verificar. De leste a oeste. Segundo o Cotrim, o Brasil foi dividido em 15 capitanias ou donatarias. Então, capitania ou donataria é a mesma coisa. E 12 capitães ou donatários, segundo Gilberto Cotrim, que é o livro, né, da bibliografia. Já o livro do Luiz Coxiba Pereira, o Brasil foi dividido em 14 capitanias ou 15 lotes e 12 capitães ou donatários. Por que isso? Porque São Vicente está dividido em 2 lotes. Por isso que ele dividiu 15 lotes, 14 capitanias. Já o Cotrim fala em 15 capitanias. Tá? É só uma questão de atentar para isso. Pode ser 14? Pode. Pode ser 14 capitanias e 12 donatários, dependendo da questão que vier na prova. Muito difícil, muito pouco provável que venha 2 alternativas iguais na prova, né? Tendo em vista que são os 2 livros da bibliografia. Tá certo? Aqui nós temos um mapa explicando como que é esta questão das capitanias hereditárias. São essas faixas, né, em sentido horizontal, de leste até oeste, que vai do litoral até a linha do Tratado de Tordesilhas. Então nós temos aí todas as capitanias hereditárias. A autoridade do donatário. Então o donatário ele era nomeado por quem? Pelo rei. E tinha autoridade máxima dentro da capitania. A posse da terra ela era hereditária. O que quer dizer hereditário? Passa de pai para filho, ou seja, morria o pai, o filho continuava com a posse da terra. Os 2 documentos básicos que regiam o sistema de capitanias hereditárias eram a carta de doação e a carta foral. Então eu tenho que saber quais são as 2 cartas, não é? Que regiam o sistema de capitanias. A carta de doação, que vai conferir a posse da terra, e a carta foral, que estabelecia os direitos e deveres dos donatários e da coroa. Nesses 2, não é, documentos, o rei conferia amplos poderes aos donatários. Então vamos lá. Carta de doação, né, conferia a posse hereditária da terra ao donatário para a exploração. O donatário ele não era dono da terra, mas apenas de uma parcela, né? Ou seja, ele meio que arrendava a terra, por assim dizer. Era dele, mas não era dele, era da coroa. O donatário tinha o direito de explorar e administrar a capitania recebida. Tá? Esse era o direito aí do donatário. Carta foral ou forais, também é possível chamar de forais. E estabelecia, né, os direitos e deveres dos donatários perante a coroa. Isso que são os forais. Direitos e deveres. Então nós vamos ter aí, dentre os direitos estabelecidos pela Carta Foral, nós vamos ter criar vilas e estimular o povoamento, distribuir terras para serem cultivadas, escravizar os índios por meio da guerra justa e receber 5% da exploração do pau-brasil
e exercer plena autoridade administrativa e judicial. Pessoal, como vemos, os direitos eles são bem pequenos, perto dos deveres. Porque dentre os deveres da Carta Foral nós temos pagar 10% dos lucros dos produtos da terra, tá? Pagar 20%, né, o quinto real da coroa, né, sobre os metais preciosos encontrados, também as pedras. Manter o monopólio da exploração do pau-brasil, né? E, ao observar os direitos e deveres, nota-se que a coroa recebia a melhor parte, enquanto aos donatários cabia o investimento. Vamos lá. O que acontece? A coroa ela não queria investir no Brasil, já falamos isso. Então ela chamou algumas pessoas que queriam ser os capitães donatários e concedeu as capitanias. Só que a coroa disse assim, olha, você vai lá, você explora, você me paga isso e aquele outro, e pronto. Era isso. A coroa não queria se intrometer em nada, ela só queria receber. Então a gente vê que os direitos dos donatários eram muito inferiores perto dos deveres. E muitas capitanias também, como veremos, nem todas tinham solo propício ao cultivo da cana-de-açúcar, que era o grande interesse da época. Não é? Então a intenção da coroa em instalar as capitanias hereditárias visava transferir a missão de povoar o Brasil para quem? Para a iniciativa particular. Essa era a missão. A coroa não estava disposta a investir recursos para colonizar o Brasil. Ela não estava disposta a fazer isso. Os donatários recebiam o quê? A posse das terras. Mas cabia a eles o quê? Com seus próprios recursos, povoar a terra e retirar os seus lucros. Então, ou seja, além de receber a terra, eles tinham que investir nessa terra para fazer essa terra, né, render lucros. E ainda por cima, esses lucros ainda ficavam boa parte para a coroa. A administração das mulheres. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque é o seguinte, vivemos num mundo em que está muito em voga, né, a questão das mulheres no meio social, enfim. Então, o Gilberto Cotrim ele fala sobre algumas mulheres desta época, mulheres que administravam as capitanias. Isso não era muito comum, não, até mesmo porque nós temos uma questão muito mais patriarcal nesta época, né? O homem é muito mais, digamos assim, superior à mulher, diferente do que é hoje. Mas, sim, havia algumas mulheres que já estavam à frente de grandes empreendimentos, como as capitanias hereditárias. Então, cabe ressaltar que algumas mulheres portuguesas também administraram as capitanias hereditárias, como foi o caso de Brites de Carvalho, que assumiu uma sesmaria em 1583 ao norte da Bahia, né? Após a morte do marido, após a morte do marido. Então lá, morreu na Bahia o marido, ficou a mulher disse, não, vamos tocar o barco, né? Já tinha lá, certamente, os seus criados, os seus escravos, e ela seguiu administrando, tá? Depois que morreu o marido. Também a esposa de Duarte Coelho, né? Brites Mendes de Albuquerque. Ela vai assumir o comando da capitania de Pernambuco, após a morte do marido. Nessa época, a capitania tinha 66 engenhos, mais de 1.000 escravos e, né, e colonos. Então, assim, pessoal, o que acontece? Acontece que as mulheres, depois que morreram os maridos, né, ela seguiu trabalhando na colônia, né, naquela capitania. Por exemplo, Duarte Coelho era capitão donatário da capitania de Pernambuco, uma das mais lucrativas da época. Ou melhor, foi a mais lucrativa, foi de Pernambuco, e ele morreu e a mulher seguiu o empreendimento. Imagina, tinha 66 engenhos, era muito engenho, né, para ela estar no comando. Também a esposa de Martim Afonso de Souza, né, participou da administração da capitania de São Vicente, a partir do retorno, né, do esposo para Portugal, onde ele vai ocupar um cargo de importância, né, capitão-mor da Armada da Índia. Então acontece, Martim Afonso de Souza veio, trouxe a família, deixou a esposa cuidando da capitania e voltou para Portugal. E lá em Portugal, né, ele recebeu esse título, né, esse cargo de capitão-mor da Armada da Índia. Também Ana Pimentel organizou o cultivo de laranja, arroz, milho em São Vicente. Também, posteriormente, introduziu, né, a criação de gado na capitania. Então, a gente vê aí a importância das mulheres, né, no início da colonização portuguesa. Mas,
vamos falar do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, porque esse sistema ele não deu certo. As capitanias hereditárias, né, iniciadas em 1534, fracassaram. Por quê? Por vários motivos, mas vamos ver aqui, vamos ver duas, né, que lograram êxito. Então a única capitania, digamos assim, que obteve êxito, graças à produção açucareira, foi Pernambuco, do donatário Duarte Coelho. Então Duarte Coelho, né, capitão donatário de Pernambuco, a única capitania, né, que ela teve um grande êxito. Além de Pernambuco, merece destaque, é um sucesso momentâneo de São Vicente. Então, São Vicente, do donatário Martim Afonso de Souza. Tá? Então, nós temos Pernambuco, Duarte Coelho, e São Vicente. Então, foram as duas capitanias que lograram êxito. Mas, se na prova vir, qual foi a mais importante? Foi Pernambuco, sem dúvida nenhuma. Motivo do fracasso. As terras eram muito extensas. Então, muito grandes as capitanias. Falta de dinheiro dos donatários para exploração. Então, como vimos, Portugal não estava preocupado como que seria feito, né, esse povoamento. Ele só entregou, olha, você recebe a capitania tal, passa lá o que você puder, né, mas tudo com seu investimento. Muitos donatários nem tomaram posse das terras, ou morreram tentando. Por que morreram tentando? Chegaram nas terras e encontraram os índios. Índios que não estavam nem um pouco a fim de receber os portugueses, como tinha o caso dos índios aimorés, que praticavam, né, o canibalismo, né, a antropofagia. Então, comiam carne humana, principalmente dos inimigos. Então, chegou os portugueses lá, está feito o almoço, né, feito a janta. Também houve a perda do interesse devido ao pouco retorno financeiro. Por que isso? Porque nem todas as capitanias tinham solo propício ao cultivo da cana-de-açúcar, que era o grande produto da época. Né? E restava, né, a extração do pau-brasil, mas o pau-brasil, o retorno era só de 5% para o donatário, o resto é tudo para a coroa. Também houve hostilidade dos grupos indígenas que resistiam à colonização, né, como eu falei, inclusive com a morte do colonizador. Também havia problemas com o quê? Com a falta de comunicação entre as capitanias, né? Falta de estradas, por exemplo. Imagina, hoje nós temos aí um Brasil todo cheio de estradas, rodovias, pontes. Imagina naquela época. Chegaram, só tinha mato, tinha nada, tinha nenhum mapa para dizer onde é que andava. Imagina como é que estava a questão da comunicação. As capitanias também, elas eram separadas por grandes distâncias, né? Além do isolamento das capitanias, também havia o quê? A distância em relação a Portugal, por exemplo. Uma viagem da Bahia até Lisboa levava aproximadamente 2 meses. Então, imagina 2 meses num navio. E não é um navio que nem o navio que tem hoje, um navio péssimo, né? Embora o sistema tenha fracassado, ele motivou o povoamento da colônia. Então, assim, o sistema de capitanias hereditárias vai fracassar, né? Esse foi o primeiro sistema de organização, digamos assim, da coroa. Primeiro sistema administrativo da coroa sobre o Brasil foi as capitanias hereditárias, né? Só que assim, elas fracassaram, mas elas lançaram as bases, né, para o povoamento. Então as capitanias hereditárias, como eu falei, lançou as bases, né, para a colonização portuguesa. Houve origem dos primeiros núcleos de povoamento. Então São Vicente veio antes ainda, né? São Vicente fundada por Martim Afonso de Souza. E depois nós tivemos outros povoados, não é? Porto Seguro, Ilhéus, Olinda e Santos. As capitanias hereditárias, eles vão o quê? Contribuir para o quê? Preservar a posse da terra. Então as capitanias vão preservar a posse da terra e vão proporcionar o quê? Uma futura exploração econômica do território. Vamos falar agora um pouco sobre o governo geral. Governo geral. Então o que acontece? Devido ao fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o rei de Portugal, Dom João III, de novo ele, né, vai resolver tomar medidas para viabilizar a ocupação da terra. Então, em 1548, né, foi criado o governo geral, através do regimento de 1548, ou regimento Tomé de Souza. Então, qual é o nome do regimento? Regimento de 1548, ou regimento Tomé de Souza. O governo geral tinha a função de centralizar a administração da colônia. Esta era a função
do governo geral, centralizar a administração da colônia. Então, o governo geral ele vai coexistir com o sistema de capitanias hereditárias. O que quer dizer coexistir? Ele vai existir junto. Então, é como se fosse hoje, né, a capital do Brasil, Brasília, e os estados. Né? Nessa época também era assim. O governo geral centralizado e depois nós vamos ter as capitanias. Tá? Então, vai existir junto. O sistema de capitanias hereditárias vai ser extinto somente quando? Em 1759. Então é errado dizer que as capitanias foram extintas quando houve a criação do governo geral. Né? Houve a coexistência do governo geral e das capitanias hereditárias. E elas só foram extintas quando? Durante as reformas pombalinas, né, do Marquês de Pombal. Fiquem tranquilos que nós vamos estudar isso mais à frente. Vai ter uma aula somente para falar praticamente das reformas pombalinas, né, lá no reinado do Dom José I, de 1750 a 1777, tá certo? Somente a partir da extinção das capitanias hereditárias, o Brasil passou a ser administrado efetivamente por representantes da coroa portuguesa. Tá? Até então, ainda ficou esta mescla, não é? Primeira capital do Brasil. Então, assim, vamos centralizar, vamos criar o governo geral. E para ser a sede do governo geral vai ser escolhida qual? A capitania da Bahia, tá? Por que a Bahia? Porque ela facilitaria o contato com Portugal e com as demais capitanias. Por quê? Por conta da sua posição central na costa brasileira. Quem era o donatário da Bahia? Era o Francisco Pereira Coutinho. Ele foi indenizado pela coroa para a implantação do governo geral. E esse foi o primeiro passo para transformar as capitanias em capitanias reais. Tá? No dia 1º de maio de 1549, iniciou então a construção da primeira capital do Brasil, Salvador. Qual foi a primeira capital do Brasil? Foi Salvador, de frente para o mar, em um terreno elevado, para facilitar o quê? A proteção. Vamos falar um pouco sobre o regimento do governo geral. O que é um regimento? São regras, as regras que regiam o governo geral. Então, o regimento dos governadores gerais basicamente possui itens relativos ao quê? Defender o território contra ataques estrangeiros, fortalecer as capitanias e incentivar a busca por metais preciosos, favorecer o povoamento do território e apoiar a religião católica, e lutar contra a resistência indígena, principalmente dos tupinambás, porque lembrando que os tupinambás apoiavam quem? Os franceses, e eram inimigos dos tupiniquins que apoiavam os portugueses. E quais são as funções do governador geral? Quais eram as funções dele? Era o mnemônico MAGE. Por que MAGE? Militar, administrativa, judiciária e eclesiástica. Qual é a função militar? Comando da defesa militar da colônia. Administrativa, manter a ligação com as capitanias e as finanças. Tá? Judiciária, nomeação de funcionários da justiça e alterar penas. E eclesiásticas, nomear bispos e sacerdotes para as paróquias. Então, quais são as 4 funções principais dos governadores gerais? MAGE, militares, administrativas, judiciárias e eclesiásticas. Com a criação do governo geral, surgiu a autoridade superior ao donatário. Então, até o momento, com as capitanias apenas, até 1548, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos os capitães donatários. Eles eram donos, cada um, da sua capitania. E ninguém tinha poder a mais do que o outro, entendeu? Era como se fosse vários paisezinhos. Acontece que, com a criação do governo geral, se centralizou o poder, né, de toda a colônia na figura do governador geral, que estava acima, né, dos capitães donatários. Então, ou seja, o governador geral, depois vinha os capitães donatários. É como se hoje fosse o presidente da República com os governadores dos estados, basicamente nesta ideia. E os auxiliares dos governadores gerais, né? Ou seja, governar sozinho não é fácil, praticamente impossível. Então, o governador geral, né, para o desempenho de suas funções, possuía alguns auxiliares, que possuíam cada qual
um regime próprio. Entre os auxiliares nós temos o ouvidor-mor. Quem era o ouvidor-mor? Aquele que ouve. Quem ouve é justiça. Então, ouvidor-mor é encarregado da justiça. Provedor-mor, aquele que provê. Provê o quê? Dinheiro, encarregado das finanças. E, por fim, o capitão-mor. Capitão, eu lembro de militar, né, de defesa. Então, a defesa do litoral. Tá? Era como se fosse os ministros do presidente da República, por exemplo, assim, só para a gente marcar. Tá? Então, eles eram, cada um possuía o quê? Uma autoridade máxima dentro de sua função, né, no Brasil. Ou seja, o ouvidor-mor era o cargo superior, né, da justiça. O provedor-mor é o cargo superior das finanças. O capitão-mor, superior da defesa. Eles eram os auxiliares do governador geral. E o poder local? Tá? Além das grandes distâncias, né, o governador geral e os seus auxiliares enfrentavam muitas vezes, né, do poder local, né, uma oposição, que era feita pelos chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Esse pessoal aí compunha, não é, as chamadas câmaras municipais. Então foram surgindo as primeiras vilas, né, e juntamente com elas foram surgindo aí as câmaras municipais. Na grande parte das vilas e povoados, eram quem que exercia o poder político? Eram os homens bons. Às vezes, a ordem vinha do governador geral e não era acatada, porque os homens bons que dominavam, né, o poder local. E quem era o homem bom? O homem bom, ele era o proprietário de terra, né, de escravos ou de gado, que vivia onde? Nas cidades e vilas, e controlavam a administração colonial. Organizavam expedições contra os índios e controlavam os preços dos produtos. Muitas vezes, né, determinavam até mesmo a construção de povoados. Tá? A figura aí do homem bom. Câmaras municipais, então elas foram surgindo juntamente com as primeiras vilas, como eu falei, e eram chefiadas por esses homens bons, que eram encarregadas da administração local, atuavam perante a tributação, abastecimento, né, de mercadorias e leis. As câmaras municipais eram órgãos poderosos da administração colonial. Por isso, muitas vezes se opunham às ordens do governador geral, né? Eram a oposição do governo geral muitas vezes. Insatisfação das capitanias. Então, algumas capitanias relutaram em aceitar a autoridade do governador geral. Por exemplo, Porto Seguro, Espírito Santo, Ilhéus, São Vicente, Pernambuco. Por quê? Porque elas tinham já uma administração interna, seu capitão, seu donatário. E chega alguém, um manda-chuva, para mandar mais do que eles, não é? E, inclusive, Duarte Coelho, que era o donatário de Pernambuco, a principal capitania, solicitou, não é, ao rei de Portugal a autonomia de sua capitania. O rei, por sua vez, a reafirmou. Então, meio que, ou seja, olha, você quer ser, a sua capitania é a mais lucrativa, então vamos deixar você ser autônomo, por assim dizer, né? Primeiros governadores gerais do Brasil. Então, aqui nós temos 3 primeiros governadores gerais. Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Tomé de Souza, vamos ver agora um por um. Tomé de Souza governou de 1549 até 1553. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral do Brasil e o seu governo se estendeu entre 1549 e 1553. Juntamente com Tomé de Souza, chegaram 6 jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega. Então, juntamente com o governo Tomé de Souza, veio o padre Manuel da Nóbrega, com a missão de catequizar os índios. E a partir de então tem início a catequese do índio, a partir da chegada do padre Manuel da Nóbrega. A partir do governo Tomé de Souza, tem início, né, a catequese, como eu falei. Seguindo aqui no governo Tomé de Souza, a missão dos jesuítas era o quê? Aculturar. O que é aculturar? Tirar a cultura e culturar com outra. Isso quer dizer aculturar os indígenas aos costumes católicos. Era necessário que eliminar alguns costumes indígenas,
como, por exemplo, a nudez, poligamia, antropofagia, politeísmo e a liberdade sexual, etc. Os jesuítas reuniram os índios em missões. O que são as missões? Era uma igreja, né, um povoadinho pequeno, né, regido pelos jesuítas, e lá viviam os índios, que aprendiam, né, os costumes católicos, né, e eram batizados. Seus costumes, né, para mudar os seus costumes. Um exemplo disso foi a separação das famílias nas aldeias. Então, cada um recebeu uma casa separada, né, um pai, a mãe e um filho. Olha, vocês vão morar sozinho. Pai, você não pode ter 2 mulheres. Mãe, você não pode ter 2 maridos. Isso era explicado, era passado para eles. Lógico, bastante calma e cautela, porque era algo totalmente novo para os índios. Né? Mexeu na cultura indígena. Teve início também a construção de Salvador, primeira cidade, primeira capital do Brasil. Então, não confundam. Primeira vila do Brasil, qual foi? São Vicente. Primeira cidade e capital, Salvador. Tá? Foi criado também o primeiro bispado do Brasil, em 1551, na Bahia, sendo designado como bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha, foi o primeiro bispo do Brasil. Teve início a pecuária, né, e foram dados incentivos à produção açucareira. Também foram organizadas as chamadas entradas, que eram expedições do governo, né, na procura de metais preciosos, porém não obtiveram êxito. Vamos falar um pouco sobre o segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa. Governou de 1553 até 1558. Então, Duarte da Costa foi o segundo governador-geral do Brasil. O seu governo se estendeu entre 1553 até 1558. Juntamente com Duarte da Costa, né, chegaram mais jesuítas, chefiados pelo padre José de Anchieta. Então, juntamente com Duarte da Costa, chegou mais padres jesuítas, agora chefiados pelo padre José de Anchieta. Em 1554, o Nóbrega e o Anchieta, eles vão fundar o Colégio de São Paulo, na vila na qual deu origem à cidade de São Paulo, né? A vila de Piratininga. Durante o governo do Duarte da Costa, ocorreu a morte do bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Então, o primeiro bispo do Brasil morreu, né? Foi papado, foi almoçado pelos índios caetés, após desentendimentos com Álvaro da Costa, que era sobrinho do governador, né? Tinha lá suas alianças com os índios. Olha, faz o seguinte, almoça aquele bispo lá, tá me incomodando. Pronto. E o bispo virou comida de índio. Os franceses, contando com o apoio dos tupinambás, invadiram o quê? O Rio de Janeiro. Então, a invasão do Rio de Janeiro foi durante o governo de quem? Duarte da Costa. E lá, no Rio de Janeiro, foi fundado um povoamento chamado França Antártica. Então, a França Antártica foi um povoamento, não é, da invasão dos franceses no Rio de Janeiro durante o governo Duarte da Costa. Mendes Sá, né, vamos falar agora do quarto governador-geral do Brasil. Mendes Sá foi o terceiro, terceiro. Mendes Sá foi o terceiro governador-geral do Brasil. Ele vai governar de 1558 até 1572. E em seu governo ocorreu a consolidação do governo geral. Então, qual foi o governo geral em que ocorreu a sua consolidação? Foi no governo Mendes Sá. O que é consolidar? É organizar a casa, né? Ou seja, fixar realmente. Agora o governo geral começou a funcionar direitinho. Mendes Sá, contando com o apoio do seu sobrinho, o Estácio de Sá, expulsou os franceses do Rio de Janeiro em 1567. Além de combater os franceses, o terceiro governador-geral reuniu forças para lutar contra a resistência indígena, né, com a colonização portuguesa. Durante o governo de Mendes Sá, houve a destruição de aldeias pelo litoral que resistiam à ocupação portuguesa. Houve a chegada do segundo bispo do Brasil, Dom Pedro Leitão. Houve a vitória do governo na Confederação dos Tamoios. Confederação dos Tamoios de 1562 até 1567. Através do Tratado de Paz de Iperoig, cuja participação dos padres Nóbrega e Anchieta foi decisiva para
né, a vitória lusitana. O que foi essa Confederação dos Tamoios? A Confederação dos Tamoios foi uma luta contra os índios, tamoio quer dizer velho do lugar, contra os portugueses, né, o colonizador. E a questão foi o seguinte, devido à grande batalha, né, inclusive um dos fatores que auxiliou na vitória portuguesa, ou melhor, né, do colonizador, foi a varíola, né, que abateu de bastante força, né, os índios que vieram a morrer. Esse tratado de paz de Iperópolis foi assinado pelo padre Nóbrega e Anchieta, decidiu, né, pela vitória dos colonos, ou seja, pode matar os índios. Né, foi essa autorização praticamente. O que foi tamoio ou tamuia? Né, em tupi, né, significa nativo ou velho lugar. A Confederação dos Tamoios ela ocorreu aonde? Nas regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, e foi uma luta que reuniu diversas tribos, como os tupinambás, carijós, guaianás, parte dos tupiniquins contra a colonização. E alguns líderes tupinambás que merecem destaque são Cunhambebe e Aimberê. Dois principais fatores, né, prejudicaram os tamoios. O primeiro deles foi o quê? Foi a varíola, uma doença desconhecida dos índios, que assolou a região em 1564. Vários líderes indígenas morreram, entre eles o Cunhambebe. Outro fator para a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, como eu falei, foi a assinatura do Tratado de Paz de Iperópolis, que tornou-se de morte para os índios da Confederação. Dom Luís Fernandes de Vasconcelos, ele viria a ser o quarto governador-geral do Brasil. Só que o seguinte, os seus navios, o navio que trazia ele, foram atacados por corsários franceses. E esses corsários franceses eram calvinistas, ou seja, não eram católicos. Junto à tripulação foram mortos 40 jesuítas que vinham para o Brasil. Esse episódio ficou conhecido como os 40 mártires do Brasil. Por causa desse motivo, Mendes Sá vai permanecer no poder, então, até 1572. Centralizar ou descentralizar? Como assim? Então, a coroa, ela descentralizava a administração da colônia quando ela queria ocupar regiões despovoadas e impulsionar o desenvolvimento local. E a coroa centralizava a administração da colônia quando o quê? Quando ela queria melhor controlar e fiscalizar a colônia. A partir de 1572, a coroa então vai decidir descentralizar a administração da colônia, criando o governo do norte e o governo do sul. Então, como vemos, capitanias hereditárias, né, que vai ficar ali 1564 até 1548. Por que está com 48 ali? Porque aí é o marco que iniciou o governo geral. Nós estamos falando de governança. Não estou falando em duração de cada período, tá? Eu estou falando de governança. Então, como é que era? Capitanias hereditárias. Vai até 1759. Mas só para a gente ver, né, o período que a administração do Brasil foi descentralizada. Então, capitanias hereditárias. De 1574 até 1548, foi uma administração descentralizada. Depois nós vamos ter o governo geral, de 1548 até 1572, um governo centralizado. Depois do governo geral, de 72 a 78, vai ser descentralizado e, por fim, de 78 a 1580, será centralizado. Governo descentralizado. Então, a partir de 1572, né, a coroa decidiu dividir em dois governos, o governo do norte, na capital Salvador, e o governo do sul, com a capital, o Rio de Janeiro. Primeiro governador do norte, Luiz de Brito de Almeida, vai governar o Brasil de 1573 até 1578. Vai ser o governador do norte, capital Salvador. Depois nós vamos ter ao sul, governo do sul, Rio de Janeiro, o Antônio Salema, que vai de 1574 até 1578. Em 1578, o rei de Portugal estava insatisfeito com a descentralização administrativa. Então resolveu unificar novamente o governo geral na Bahia. E o governador escolhido foi Lourenço da Veiga. Governo unificado, capital Salvador. Pessoal, é importante isso aqui, ó.
O governo voltou a ser centralizado. Foi aonde? Em Salvador. Muito cuidado, né? Muito cuidado. Pode ser que na prova venha lá que foi, né? Essa questão foi feita onde? Foi feita, voltou para o Rio de Janeiro. Não. Centralizou e voltou para Salvador, continuou sendo a Bahia, tá? Capital Rio de Janeiro vai ser definitiva quando? Somente depois da exploração aurífera, tá? Exploração do ouro. Em 1580, por questões dinásticas, Portugal passa a ser domínio espanhol, tá? Então nós vamos ver a chamada União Ibérica a partir de 1580, mas isso será um assunto aí das próximas aulas. Vamos encerrando nossa aula de hoje então, nossa síntese. Nessa aula foi possível observar o quê? O início do povoamento do Brasil, tá? Pelos portugueses com a expedição de Martim Afonso de Souza. Também foi perpassada a primeira forma de administração da colônia, isto é, o sistema de capitanias hereditárias. Então, qual foi a primeira forma de administração da colônia? Foi o quê? Foi as capitanias hereditárias. Diante do fracasso desse sistema, a coroa então decide criar o governo geral para centralizar a administração da colônia, como foi apresentado. A capital da colônia foi a cidade de Salvador, na Bahia, onde governou Tomé de Souza, foi o primeiro governador geral, depois Duarte da Costa e, por fim, Mendes Sá. Ao final do mandato terceiro do governador geral, né, com a intenção de melhor povoar a colônia, a coroa portuguesa ela vai decidir o quê? Descentralizar, criando o governo do norte, capital Salvador, e o governo do sul, com a capital Rio de Janeiro. Em 1578, a coroa ficou insatisfeita com esta separação e resolveu unificar novamente o governo em Salvador. E em 1580, por causa de um problema dinástico, né, Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil, passaram a ser domínios espanhóis, né, através do período chamado de União Ibérica, que vai, né, ser um período de 60 anos, de 1580 até 1640. Pessoal, essa foi a nossa terceira aula de História do Brasil. Falamos sobre o povoamento do Brasil. Não se esqueçam de fazer os exercícios desta aula, que estão aqui nesse slide, e depois fazer também os exercícios da folhinha, tá certo? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima.